Olá, seja bem-vindo ao canal Plantas Minhas e hoje eu vou falar um pouco sobre a importância de você replantar uma rosa do deserto assim que você compra. Eu adquiri essas rosas do deserto e eu percebi alguns detalhes no substrato que podem aí prejudicar um pouco sua planta no futuro. E uma das primeiras coisas que você tem que ficar atento ao substrato da sua rosa do deserto é quando ele começa a compactar. Olha só, eu bati aqui, vocês veem que está bem duro, esse solo aqui está compactado, esse substrato aqui não dá mais para essa rosa do deserto ficar dentro. Até dá, e ela consegue crescer um pouco aqui dentro, mas futuramente isso aqui vai se tornar um problema com certeza. Eu vou abrir aqui para ver como que está lá no meio, espero que não tenha raiz aqui onde eu fiz o corte. E olha só, já dá para ver que ela não está com enraizamento tão forte assim. Por quê? Porque esse substrato aqui está bem compactado. Isso aqui é só areia com terra e ele está bem compactado, então a planta ela acaba tendo um pouco de dificuldade de desenvolver aquelas raízes que a gente chama de raízes de alimentação. Ela consegue desenvolver aquelas raízes pivotantes, que é aquela mais grossa, que é aquela que dá origem ao caudex, mas as raízes de alimentação elas ficam extremamente prejudicadas quando você tem um substrato que fica compactado. E eu vou quebrando aqui por baixo, olha, já dá para ver aqui algumas raízes, mas não são raízes de alimentação. Olha só, vê como que é uma raiz desenvolvida? Isso daqui é a raiz pivotante, né? A raiz que está saindo ali, que está dando origem ao caudex. A raiz de alimentação, ó, veja que ele tem mais aqui em cima, que é a parte onde está menos compactado. Na parte de baixo, essas raízes não conseguem desenvolver. Se essa planta tivesse sido colocada num substrato mais adequado, mais aerado, mais leve, ela estaria repleta dessas raízes mais fininhas, né? Que é as raízes de alimentação. Apesar desses problemas, a planta não aparenta ter nenhum outro problema. Ela está até bem desenvolvida aqui na parte de cima, né? Só na parte de baixo que não conseguiu desenvolver muitas raízes, mas questão de saúde a planta está bem por enquanto. Acredito que se ela tivesse ficado mais tempo aí nesse substrato, poderia dar algum problema futuramente. E agora vamos aí tirar aqui essa segunda planta para ver se está na mesma situação. Aparentemente está na mesma situação, é o mesmo substrato aqui. Foram plantas compradas no mesmo lugar, então o mesmo substrato. Olha só, já dá para ver a mesma característica. A parte de baixo bem compactada, ela acaba criando como se fosse uma espécie de lodo embaixo, né? Provavelmente as partículas mais finas dessa terra aqui vão se juntando embaixo e formam aqui, ó, fica até um pouco mais escuro, não sei se dá para vocês perceberem. Olha só. E isso, gente, é muito ruim para o crescimento das raízes da planta. Eu vou bater aqui de novo, ó, só para vocês verem como que isso aqui é duro. Isso aqui ele nem se deforma quando eu bato. Rachou um pouquinho aqui, mas para vocês verem, ele fica um pouquinho mais granuloso aqui na parte de cima, mas na parte de baixo fica muito difícil, fica muito duro. Então é muito bom ficar atento a esses tipos de detalhes. A gente quando compra planta, normalmente a gente olha mais para o vegetal em si, né? É lógico, é o vegetal que chama a nossa atenção, mas às vezes a gente compra a planta e quer deixar a planta aí no substrato, não quer mexer na planta, e aí ela está com esses problemas e a gente acaba correndo um risco de perder a planta. Olha só, essa aqui está na mesma situação que a outra, né? Na parte de baixo você não tem aquelas raízes de alimentação. Essa daqui tem um pouco menos de raiz que a outra. E pelo desenvolvimento das raízes, eu calculo que essa rosa do deserto foi replantada aqui nesse saquinho aqui com essa terra há menos de 6 meses. Porque dá para ver aqui que ela estava em um copo descartável pelo tamanho aqui do caudex aqui, dessa parte primeira, dessa parte mais grossa, e a raiz dobra quando chega aqui na parte de baixo. Não sei se dá para vocês perceberem. E ela dobra. Provavelmente ela estava num copo descartável e a pessoa depois colocou aqui nesse recipiente. E aí as raízes começaram a desenvolver, mas não desenvolveram tanto quanto deveriam. Mas pelo menos a planta está saudável, não tem nenhum sinal de podridão nem nada, né? Vou colocar as duas aqui para vocês verem. E agora eu vou replantar elas num substrato mais adequado. Aqui como dreno eu estou utilizando isopor. E como substrato eu estou utilizando areia grossa lavada e peneirada. Estou utilizando carvão triturado e isopor. Eu costumava usar terra também junto,
Mas agora eu já não estou utilizando mais, eu estou achando essa combinação aqui melhor. E uma grande vantagem dessa combinação, né, lógico, antes de você colocar o isopor, é que você consegue esterilizar esse substrato, né? Eu costumo esterilizar com água quente. Talvez isso não seja nem tão necessário, mas o que eu puder fazer para diminuir a chance de eu perder uma planta, eu estou fazendo. E essa combinação aqui desse substrato com o isopor triturado fica bem interessante porque evita de acontecer o que aconteceu no substrato dessas plantas, no substrato que elas vieram plantadas. Evita a compactação. Uma das funções do isopor, quando a gente mistura ele no substrato, é justamente essa, é evitar a compactação do substrato. O único cuidado que você tem que ter é depois você colocar alguma cobertura aqui na parte de cima, por exemplo, pode ser carvão, pode ser pedras. Algumas pessoas não gostam de usar pedras porque as pessoas dizem que evita da raiz respirar. Mas nesse caso é interessante porque aqui a gente tem um substrato feito com 3 materiais e 2 desses materiais boiam, que é o carvão e o isopor. Eles boiam. Quando você for regar, eles vão ficar subindo e com o passar do tempo vai ficar somente na parte de cima isopor e carvão. Então você colocando uma cobertura por cima, você evita essa movimentação dessas partículas. E o seu substrato vai continuar aerado, vai continuar leve, para que sua planta tenha um desenvolvimento aí de raiz excelente. Lembrando aí que o isopor é um material inerte, né? Ele não vai interferir aí na qualidade do seu substrato. E esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e curtir o vídeo, que isso me ajuda bastante. E até a próxima!